Oi, eu sou o Carlos Xavier e estou com você agora para estudar equilíbrio organizacional. Trata-se de uma importante teoria da gestão de pessoas que cai muito em prova. O estudo disso aqui é super rápido, mas não negligencie o estudo da teoria do equilíbrio organizacional só porque ela é curta, só porque ela é rápida. Ela cai em provas. É aquilo que você tem que saber. Ela é curtinha, ela é rápida, ela é fácil, então vale a pena estudar e aprendê-la bem para acertar a questão que aparecer sobre isso na hora da sua prova, tá bom? Vamos para o quadro. A teoria do equilíbrio organizacional é uma teoria que diz que a organização é um sistema no qual os trabalhadores oferecem a força de trabalho que eles possuem, ou seja, o trabalhador oferece trabalho e, em troca, as organizações oferecem um retorno para os funcionários. Ou seja, eu ofereço trabalho para a empresa na qual eu trabalho ou para o órgão público para o qual eu trabalho. E o órgão público ou empresa onde eu trabalho me oferece algo de volta, um retorno. Voltando para o quadro. Para essa teoria, os participantes manterão sua participação à medida que percebam que vale a pena manter essa participação, considerando os esforços realizados e os benefícios recebidos. Ou seja, eu faço sempre uma comparação. Esforços versus benefícios. Quando eu comparo esforços com benefícios, sabe o que é que acontece? Eu só continuo trabalhando se os meus esforços valerem a pena. Se os meus esforços não valerem a pena, eu saio e procuro outra situação. Os conceitos básicos dentro dessa teoria são o conceito de incentivos ou alicientes, utilidade dos incentivos, contribuições e utilidade das contribuições. Os incentivos, também chamados de alicientes, são aqueles oferecidos pela organização para que o funcionário continue trabalhando. Ou seja, é o para que serve ou quanto serve esses incentivos oferecidos pela organização para cada um dos indivíduos. A organização pode oferecer, por exemplo, remuneração, e a remuneração é algo importante para o indivíduo A, mas ela é algo importante para o benefício para o indivíduo B. Isso quer dizer o quê? O incentivo financeiro pode ser o mesmo, mas a utilidade do incentivo para o indivíduo A pode ser diferente da utilidade do incentivo para o indivíduo B. Eu já vi isso acontecendo, por exemplo, em diferentes indivíduos que escolhem receber banco de horas por um trabalho excepcional que precisam fazer no seu ambiente de trabalho. Ou seja, em vez de trabalhar apenas 8 horas, vai precisar trabalhar 10, 12 horas. Ah, não, eu prefiro guardar banco de horas, porque com esse banco de horas eu consigo tirar alguns dias de folga a mais quando eu quiser fazer uma viagem curta, quando eu quiser aproveitar um feriadão. E outros indivíduos que dizem assim, eu não quero banco de horas, eu quero receber hora extra em dinheiro. Por quê? Cada um desses incentivos, seja o banco de horas para tirar folga depois, ou a remuneração, o valor monetário dessas horas extras prestadas, esses incentivos possuem utilidade distintas para pessoas distintas. Então, na hora de fazer a comparação, tem pessoas que vão dizer eu prefiro dinheiro e outras pessoas vão dizer eu prefiro um banco de horas. Mas se disser assim, o dinheiro vai ser 10 vezes o que você recebe normalmente. Opa, aí você mudou o incentivo e a utilidade, ela também vai mudar em função da quantidade do incentivo, percebe? Então temos os incentivos, que também são chamados de alicientes, e temos a utilidade dos incentivos para cada um dos indivíduos. Mas temos as contribuições que o indivíduo faz para a organização, que é a moeda de troca que os participantes oferecem para a organização em troca dos incentivos. E as utilidades das contribuições. Ou seja, eu ofereço algo em troca para a organização. A organização me oferece uma remuneração, um horário de trabalho, flexibilidade, enfim, algumas coisas, e eu ofereço algo em troca. O quê? O meu trabalho. E a organização, ela vai olhar o meu trabalho e vai dizer assim, esse trabalho oferecido pelo Carlos serve de alguma coisa? Ah, serve. Serve quanto? Serve muito, serve pouco. E aí a organização também termina fazendo essa comparação de volta. Vale a pena manter o Carlos aqui em troca desses incentivos que eu estou oferecendo para ele? Ou seja, eu incentivo o Carlos e ele dá contribuições. Esses incentivos servem para o Carlos e as contribuições que ele dá servem para a organização. Essa é a comparação que a teoria do equilíbrio organizacional diz, que todos os membros que participam da organização, os stakeholders,
todos os membros estarão fazendo essa comparação ao mesmo tempo. E a situação que leva à manutenção do sucesso organizacional é o equilíbrio, onde todos os membros oferecem alguma coisa que tem valor, recebem coisas que têm valor em troca, mantendo um equilíbrio onde ninguém está se sobressaindo e ganhando nas costas dos outros. É assim que a organização continua funcionando com sucesso, os membros interagindo entre si em equilíbrio. Tá bom? Em outras palavras, mais especificamente, eu trago aqui no slide o que é que a teoria diz. Vamos para o 4. Olha aqui os principais postulados da teoria do equilíbrio organizacional. A organização é um sistema de comportamentos sociais interrelacionados de várias pessoas que são participantes da organização. Olha só, a organização é um sistema social. Cada participante, cada grupo de participantes recebe incentivos, que são os alicientes, são as recompensas pelo trabalho, em troca dos quais faz contribuições às organizações, à organização, melhor dizendo. O participante somente manterá sua participação na organização enquanto os incentivos, que são as recompensas, que lhes são oferecidos, forem iguais ou maiores em termos dos valores que representam para o participante, ou seja, em termos da função utilidade, do que as contribuições que lhe são exigidas. Ou seja, você está sempre buscando o equilíbrio. As contribuições trazidas pelos vários participantes constituem a fonte na qual a organização se alimenta dos incentivos que oferece aos participantes. E daí vem que a organização somente será solvente, ou seja, continuará existindo apenas enquanto as contribuições forem suficientes para proporcionar incentivos em quantidade suficiente para induzir os participantes à prestação de suas contribuições. Notem que, na verdade, isso aqui é um círculo fechado. A organização continuará funcionando quando as suas contribuições, melhor, exclusivamente enquanto as contribuições forem suficientes para proporcionar incentivos. Ou seja, a organização continua funcionando quando os funcionários e participantes, vamos chamar de participantes, que é mais apropriado nessa teoria, quando os participantes oferecem contribuições para a organização. E essas contribuições possuem utilidade. E essa utilidade faz com que as organizações lucrem o suficiente para que consigam oferecer de volta incentivos para que esses mesmos participantes continuem oferecendo contribuições. Ou seja, a organização oferece contribuição, ou melhor, oferece incentivos porque recebe contribuições. E isso tem que acontecer o tempo todo em nível que mantenha a organização funcionando, e enquanto a organização funciona, num nível que dê incentivos suficientes para os participantes continuarem participando. Porque se a organização parar de ter lucro, vamos chamar lucro, né? O suficiente para poder manter os incentivos, ela fecha. Se, por outro lado, as pessoas deixarem de se importar com aqueles incentivos, não querem mais aqueles incentivos, a organização também fecha, tá bom? Essa é a essência da teoria do equilíbrio organizacional. Para entender mais sobre ela, vai para o PDF, estuda um pouco mais, pratica isso aqui por meio das questões que estão lá no final do PDF. Assim você vai melhorar ainda mais a sua capacidade de resolver bem as questões de prova sobre esse assunto, tá bom? Com isso, eu me despeço e a gente se vê numa próxima aula. Um abração, tchau, tchau!